pela sua companhia, muito obrigado por vocês, novos inscritos. Continue aí, ajudando o canal a crescer, dê o seu like, se inscreva, compartilhe, sabe? Divida essas mensagens com aquelas pessoas que você vê a sua mente e você fala, isso seria bom para fulano, isso seria bom para ciclano, vai somar na vida dele. Ele está precisando, sabe, desse clique. Então, hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito importante, amados. Antes vamos já agradecer aí, né, as pessoas que têm nos acompanhado, mantido aí a fidelidade, né? Existe um grupo de pessoas, tanto no meu canal como no seu, no nosso canal, né, que nos acompanham todos os dias, fielmente. Aí já são encontro, né, com aquele programa. Só um minutinho, gente, que eu esqueci o meu microfone e a minha voz é muito baixa. Então vai falando aí, Maria. Aquelas pessoas que mantém aquela fidelidade de encontro, né, como tem um programa de TV Encontro. Então, na verdade, não é um canal para falar apenas do Evangelho. Nossos canais tratam de vidas, de emoções, do dia a dia. E isso é muito importante a gente saber que vocês estão aí. Esse papo. Como a minha esposa disse, quintou, né? Quintou. E nós vamos abordar um assunto muito importante. Nós vamos tratar sobre olhar para si, se conhecer, saber o que são seus gatilhos, sabe? Do que você deve fugir. Estava falando há pouco com meu marido que nós devemos ter uma visão sobre nós mesmos de 360 graus. Sabe aquilo que quando os perigos eminentes, aquilo ao qual você facilmente seria levado, quando isso acontece com você, é você parar tudo, olhar, sabe aquele 360? Aquele giro. Isso aqui é perigo, isso aqui vai ser a consequência, vai dar ruim, isso aqui é bom, eu devo ir por aqui, eu não devo ir por ali. Aquele caminho ali vai ativar um gatilho, a minha fraqueza vai me dominar, sabe? Por isso que Paulo disse que a gente tem que, esqueci agora, ter domínio próprio. Sabe, a todo tempo ele dava orientações àquelas pessoas que seguiam ele, as pessoas que ouviam Paulo. Ele sempre disse, cuidado, não confia na tua carne. Facilmente, amado, aqueles que acham que são fortes, não, porque isso não acontece comigo, porque isso, quando menos espera, você cai. Então o alerta é esse, cuide-se. Se você está de pé, cuide-se, se veja, se enxergue, olhe a situação ao seu redor, para que você não venha cair nelas. O assunto mais comentado é sobre isso que nós botamos cuidado, ação e reação, porque é um assunto muito comentado, lamentável, triste demais, amado. Foi esse acontecimento, né, do médico anestesista, que eu falava com meu marido que em 10 minutos, a filmagem durou pouco mais que 10 minutos, a pessoa consegue, em 10 minutos, ter um apagão, não ver as consequências, agir pelo seu impulso, pelo gatilho que foi ativado, e ele colocou tudo a perder. Naquele momento ele não pensou nele, não pensou na família, não pensou na família da vítima. Ele não teve nenhuma visão de futuro, de depois. Ele só via o agora, aquele instante, o que ia satisfazer, sabe? Aquela adrenalina que ele viveu foi algo assustador para ele e para todos aqueles que souberam, né, que viram imagens, que infelizmente não foi o primeiro caso. E nós esperamos que as pessoas, sabe? É por isso que esse canal e todos os canais sérios, amados, devem passar, sim, orientações, equilíbrio, ensinar você a fugir dessa malícia da vida, sabe? Desse jogo brutal, violento, que é a tua carne, que é o teu eu, que é a tua vontade. Não é assim, esposa? É assim, nosso irmão Elcio está conosco, é um prazer, meu irmão, estar com você aqui conversando, batendo esse papo. Então, o cérebro é formado de várias partes. Existe uma parte do cérebro chamada amígdala,
e formado junto com o códex e o tálamo. Você tem a reação de fugir ou de lutar. Quando a mente, minha esposa, sofre este sequestro emocional, você perde a noção do que está acontecendo. Então, o que aconteceu com esse médico não foi diabo. Os evangélicos não estudam a mente, o cérebro do homem. Então, atribuem que o diabo destruiu a vida dele. Quem destruiu foi ele. E poderia ir destruindo outras vidas se isso não vem à tona. Todos nós sofremos de sequestro emocional. Positivo e negativo, minha esposa. Alguém já te contou uma piada e que você deu uma gargalhada sem notar? Porque você dá uma gargalhada sem notar que está chamando atenção no restaurante, ou você não sabia que você iria dar aquela gargalhada. Quem diria que você ia dar uma gargalhada como deu aquele dia no canal? Ao vivo. Você sofreu um sequestro emocional. Só que ele não estraga a sua vida porque os campos das suas emoções estão interligados num domínio. E existe aquelas pessoas que... Já viu uma pessoa que tem um sorriso, mas é de nervosismo? Ela não consegue se controlar? Ela também sofreu um sequestro emocional. Todos nós. Quem é que nunca, numa discussão com uma mulher, foi áspero nas suas ações? Sofreram um sequestro emocional. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém acordou de manhã e falou assim, se eu avançar o sinal, alguém falar, eu vou quebrar a cara dele. O problema é que nós vamos tendo essas atitudes sem saber, minha esposa, que isto vai evoluindo a graus contínuos, frequentes, até ter esses rompantes que esse homem teve. Então, o sequestro emocional me pega de surpresa. O surto é aquilo que acontece comigo uma vez só e eu nunca mais vou andar por aquele caminho. Às vezes o cara bebeu demais, surtou. Ele nunca mais deve beber demais. Senão, ele entra num surto psicótico que ele vai premeditando. Não, eu vou beber porque quando eu bebo, eu sou violento. Eu vou beber porque quando eu bebo, eu agrido a minha mulher. Eu vou beber, entendeu? Uma coisa é o surto, é o sequestro repentino. Outra coisa é premeditar esse surto. Era o que aconteceu com ele. Ele premeditava. Ele sabia que uma vez que a pessoa ficava inconsciente, havia um sequestro emocional que ativava um campo dele de um prazer monstruoso. Enquanto ela estava ali, a carne dele não era ativada. Entende? O que fazia com que ele tinha aquele tipo de prazer nojento era exatamente colocar a pessoa em uma condição indefesa. E isto então, o que fazia? Ativava o gatilho. Ativava o gatilho. Exatamente. Se você ativar o gatilho que está em mim, está em você, você é capaz de fazer as coisas mais horrendas. Tá? Assim, como as pessoas só conseguem ter o prazer sexual tomando um determinado medicamento para a sua ereção. Entendeu? Ele ativou o gatilho. Assim como a pessoa só consegue fugir da realidade usando drogas. Ele ativa um gatilho. É uma fuga. É uma fuga. Usar uma fuga para reagir os desejos inconscientes traz consequências incalculáveis. E nós, quando isso acontece, minha esposa, nós devemos ter isso como um alerta, porque todos nós sofremos esses sequestros. Né? Eu disse outro dia, né, sobre o esquecimento. Quem aqui nunca teve um sequestro emocional, né, de abrir a geladeira e falar, cara, o que eu vim fazer aqui? Entendeu? E isso, se for contínuo, leva você a esses sequestros. E isso é muito perigoso, porque a gente deve se autoexaminar se essas coisas acontecem conosco em menor escala, porque isso foi acontecendo com ele de criança, de pequeno, de jovem. Então vinha um prazer quando ele agia de determinada forma. Ele tinha o controle da situação. Porque se você perde o controle emocional,
você está suscetível a fazer determinadas coisas. Quer ver uma coisa que é muito importante, e eu não sei se já aconteceu com vocês, é você acordar de manhã, pegar o ônibus e dormir dentro dele. Cara, isso vai te levar a níveis de sequestro emocional. Porque olha o perigo que você se expôs. Quem é que nunca passou do ponto? Oh. Não, nunca passou do ponto físico, mas você não atentou que emocionalmente você também passou do ponto. Porque alguém poderia aplicar algo em você, colocar um pano dentro da... Ser assaltado, roubar seu documento, entendeu? Te levar para um lugar que você não gostaria de ir. Então essas coisas vão acontecendo como alertas, entendeu? Como algo que desperta em você e diz, não, eu preciso ser mais prudente nas minhas emoções, a ponto de eu sentar num lugar desconhecido e dormir com pessoas desconhecidas. Alguém poderia fazer várias coisas e eu ser ali testemunha, vítima, enfim. Meu esposo falou sobre duas coisas, droga e sono. Você sabe, amados, que quando você vê uma pessoa que é dependente químico, né, que é usuário de droga, você pode ter certeza que você está vendo uma pessoa ali que não gosta de passar por momentos e situações difíceis na vida. Ninguém gosta, mas ele é tão frágil que ele não suporta. A droga, o que é? É uma fuga, sabe? Ele se esconde. É algo que leva ele para um outro local, para uma outra dimensão. Então, ele se acovarda, ele se esconde atrás daquela sensação de que não estou ligando, de que eu não passei por isso, ou eu não vou enfrentar aquilo. Então, ele ali está num êxtase, onde ele se desliga da sua vida atual, né, do seu momento. Ele desliga a história dele e aí ele entra numa onda, ele entra num outro mundo, onde é relax, onde ele não está preocupado, onde ele está desligado de tudo. E aí ele começa a se gostar daquilo. Então ele fala, eu gosto de estar nesse local. E então ele começa a ser um dependente daquele local. Então ele sabe que se ele fizer uso daquela droga, ele é transportado para aquela ambiência. Aquela ambiência de conforto. É da sensação de prazer. Que desliga ele da realidade problemática de contas para pagar, dos seus próprios erros, dos seus próprios porquês. Então ele falou, uau, eu quero viver ali, cara. Eu não quero participar desse mundo cruel. Eu não quero ver o meu amigo passando fome, o outro passando frio, a minha família está com contas para pagar. E no ato de desespero, ele se entrega a esse desejo. Esse desejo coloca ele num local conforto, totalmente confortável, de onde ele não quer sair. E aí ele vai entrando num mundo perigoso, sabe? Um mundo viciante. Tão viciante que ele vai se entregando, até ele se perder. Ele se perde dele mesmo. E aí começa a ir para outros locais. A droga, ela vai levando você para vários locais perigosos. Então, ela te dá uma situação de conforto. Uma sensação de conforto. Daqui a pouco, ela começa a achar que você pode ir além. Já que você chegou ali, você pode ir mais longe. Você pode agora entrar num êxtase maior. Você pode ficar 24 horas assim. Você pode ficar 48 horas assim. E é isso que acontece. E o sono, a minha avó dizia, cara, você morre. Você já viu uma pessoa com um sono virado, como as pessoas falam? Ela não tem domínio sobre ele. O sono domina você. Então não importa onde você esteja, numa cadeira, no ônibus, no consultório, sabe? Eu já vi gente dormindo em praia, em balada. Na praça. Na praça. Você está entendendo o que é o sono? Ele te desliga. Você teve um sequestro. Sequestrou. Ao ponto de você não conseguir manter tua cabeça em pé, o teu corpo não te obedece, você encosta em qualquer lugar. Agora, esse é um tipo de sequestro, né? Sim. Pode existir vários tipos de sequestro. A minha esposa tá, desculpa minha esposa está comentando aí, ela não viu ainda a live de hoje de manhã e ela está falando aquilo que nós falamos hoje de manhã. É o vício, minha esposa, como terapia emocional. A pessoa não consegue realizar administrar um estresse, ela não consegue encarar uma separação, ela não consegue aceitar que foi mandada embora do trabalho, ela não vê o fracasso como desafio. E o que ela faz? Ela tem o vício como terapia emocional. Eu vou beber, eu vou me drogar, entendeu? Só que esta terapia emocional
traz vários prejuízos nocivos, porque ela entra num desligamento emocional. O cara bebe e agride. É a ação e a reação, né? E isso está dentro do que a gente está falando. Existe um pensamento que ele diz assim, ó, a vida é uma comédia para quem pensa, mas ela é uma tragédia para quem sente. Eu vou repetir. A vida é uma comédia para quem pensa. E ela é uma tragédia para quem sente. Então aqui entra dois campos importantes. Entra a razão, o raciocínio e a emoção. O que acontece, minha esposa, é que poucas vezes agimos com raciocínio. Na maioria das vezes, nós somos impelidos a agir pela emoção. A emoção chega primeiro. E aí entra uma tragédia, porque você não sabe, dentro desta emoção, como que você vai reagir se alguém pular dentro da sua casa. Você age pela emoção, mata o cara. E às vezes era alguém que estava apenas pegando uma bola. Ou alguém, então, que bêbado errou o caminho. Entendeu? Agir por razão impede sequestros emocionais, para que você não haja de uma forma com distúrbio. Tu te lembras, minha esposa, com Jesus de Nazaré e Alcha, quando trouxeram uma mulher no ato de adultério? O que é que ele fez? Ele agiu pela emoção, trazendo uma tragédia, ou ele trouxe a vida como comédia? Porque ele fez o quê? Silenciou. Ele escreveu alguma coisa. Abençoado, os primeiros 30 segundos de impacto de qualquer uma discussão são muito importantes para você não sofrer um sequestro emocional. E foi exatamente o que ele fez. Ele silenciou o seu ânimo. Ele não agiu pela emoção. Ele agiu pela razão. Ele disse, olha, é isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas quem disse isso tem que agir assim. Ele transformou toda a situação de opositor. Eles mesmos se condenaram, porque ele perguntou, aonde estão os teus acusadores? Então, nós devemos ter o nosso cérebro, minha esposa, o nariz que está aqui, ele deve ter aqui, nós temos que ter não o olfato aqui, sabe? Mas a nossa mente tem que captar aquilo que é nocivo para não entrarmos em armadilhas. O que estavam querendo fazer com Jesus não era trazer justiça para a mulher, mas trazer a armadilha para ele, que pregava o amor, como estaria condenando agora. Então, devemos ter um faro, o nosso cérebro deve farejar os perigos que a mente emocional, uma vez sequestrada, pode nos levar, trazendo ação e reação. Se for por emoção, vai ter tragédias. Se for racional, vai ter sabedoria. Por quê? Porque a razão te faz pensar. Sim. Jesus nada mais fez nesse ato do que silenciou e fez com que as eles emoções enxergassem aquele negócio de 360 graus isso, que eu te mostrei. Vamos estar dentro da razão. Espera aí, diz isso mesmo. Mas também diz também isso. Também diz isso. Aí, amada, as coisas, quando você começa a questionar, se conversar. Isso, eu não estou em condições de praticar. Entendeu? Se é na primeira emoção, se é na primeira fala, bum, e eu ajo por isso, agir de supetão. Se eu tivesse pensado antes, se eu tivesse parado para analisar as consequências, porque realmente o fato é esse, houve mesmo. Mas espera aí, tem isso aqui também, que deve ser avaliado, que deve ser pensado. A gente não pode agir, amado, com a primeira fala, com o primeiro tapa, porque senão nós perdemos o controle da situação. Você precisa controlar a sua emoção, você precisa ter controle sobre o seu eu. E eu gosto, sabe, quando a própria palavra, porque se você reparar, nós recebemos orientações todos os dias, queridos. Sabe, quando eu penso em algo que aconteceu, eu falo, não, eu tenho que ter domínio sobre isso. Não, eu tenho que analisar isso melhor. O que levou isso a acontecer? Eu não posso achar que fulano fez isso por causa só disso. Vamos ver o que mais tem aí. Não muda o fato. Ação e reação. Isso não vai deixar de existir, amados.
Tudo que eu falar para você aqui, você aí vai ter uma atitude. Você vai querer mudar. Você vai querer, a partir de hoje, você vai falar realmente. Quando meu filho vier com aquela reação, com aquela atitude, eu não vou reagir mais assim. Porque se eu agir assim com ele, eu ativo mais isso nele. Então eu tenho que tratar isso. Igual a irmã falou, a minha filha tem esses surtos. Então se a filha tem esses surtos e ela ativa mais isso, nunca vai ter fim. O equilíbrio, o falar, vem cá, me abraça, vem cá pro meu colo. O que foi? Vamos conversar. Calma. Quer chorar? Chora. Quer sorrir? Sorria. Eu tô aqui, você não está sozinho. Você pode contar comigo, com a minha vida. Não importa. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu amigo. Amados, tudo que as pessoas às vezes precisam é desse aconchego. E se você só tiver espinhos, se você só tiver dedo apontado, se você só tiver acusação, você não ajuda na evolução dessas pessoas que tem esse descontrole, essa falta, sabe? De olhar ao redor, esse ângulo diferente. Quando a pessoa desconecta, tem que ter alguém ali para ajudar você a se reconectar. Isso aí. Porque, na verdade, é um grito de socorro. Sim. Nós não entendemos, nós tratamos as pessoas como louca. A pessoa surtou, quebrou tudo dentro de casa. Aí nós temos essa pessoa como louca e reagimos sem harmonizar a emoção e o pensamento. Porque também não adianta você ser só racional. Não. Porque uma pessoa que é só racional sem emoção, pô, o negócio fica muito radical. É o equilíbrio. Não adianta você também ser só emocional e não agir sem a razão. Então, é preciso ter esse equilíbrio, harmonizar o pensamento e a emoção. Porque às vezes, e eu volto aqui na minha fala inicial, nesse tempo, a pessoa quebrou tudo dentro de casa. Meu amigo, como que eu vou tratar uma pessoa dessa como louca sem harmonizar, sem mapear o pensamento dela? Na verdade, ela quer ser chamada atenção. Quer ser notada. Ela quer ser notada, ela quer ser vista. Ela já está numa condição de caverna. Ela já está olhando tudo de forma obscura. Há trevas na vida dela. Sabe o que a gente faz? Não, a minha filha é lunática, a minha filha tem problema. Onde ela está? Está lá dentro do quarto. Ela não gosta de ficar aqui na sala. Não é que ela não gosta. O mapeamento cerebral dela mostra que na sala ela não é notada. Ninguém conversa. Hora do remédio, hora da fralda, hora do mamar. E depois bota numa cadeira de roda e trata como louca. Na verdade, ela está pedindo um socorro, ela quer ser notada. Já que você não nota de um jeito, o mapeamento cerebral dela, que você não consegue fazer essa leitura, está chamando uma atenção. Procure reverter o quadro, procure dar mais amor. Procure tirar do quarto e colocar junto com você. Procure aonde você for. Procure de forma que ela não perceba, resgatar as emoções dela, fazendo ela sentir que ela é importante no seu cotidiano. Faça um mapeamento cerebral, e se fosse você não queria sair desse escuro? É o que nós falamos da droga. Você pode chegar para qualquer dependente e falar, você faz isso porque você é safado, que não sei o quê, você gosta disso. Ele vai ser o primeiro a falar, eu não quero viver isso. Não, eu não gosto disso. Não quero isso, mas... Ninguém quer, amados. Ninguém vive uma situação dramática dessa porque quer, porque gosta. É o que nós falamos. Ele se sente obrigado nas suas emoções a fugir, sabe, das situações. Não tem outro recurso. A fuga é essa. Então é muito fácil você marginalizar alguém que, na verdade, é a pessoa mais indefesa que você pode imaginar. É a pessoa que está mais descoberta, sabe, mais aberta a todos os perigos, aos domínios do mundo. Se você não traz para você, se você não sabe cuidar disso, aquilo vira um monstro, vira um gigante enorme na vida da pessoa e na sua vida. É claro, né, que existem casos que evoluem. Exceções, toda regra tem exceção. Nós não somos médicos, né, não somos psiquiatras, mas nós usamos o evangelho para se curar, porque é claro que isso vai evoluindo e chega uma hora, meu irmão, que aí você tem que realmente
procurar ajuda de um profissional, se medicar, entendeu? Sim. Mas nós estamos falando de pessoas que estão no início desses sequestros. Nesse estágio, né? Tá? Nós estamos falando de pessoas que não se percebem que estão doentes, que estão a um passo dessas medicações e estão fazendo do vício uma terapia. Nós estamos falando daquelas pessoas que de forma imperceptível estão abrindo a geladeira e mudam um cômodo para o outro, tá? Não é uma coisa que você vai daqui e anda 200 quilômetros, o cérebro se ocupou com várias coisas e você viu pássaros cantando, batida, tirou a sua atenção e você, caramba, o que eu vim fazer aqui? Eu estou falando de pessoas que levantam do sofá no intervalo de uma programação, vem à cozinha no outro cômodo, coisa de 30 segundos, ela esquece o que foi fazer. Gente, isto é um alerta. Está havendo um sequestro emocional. Você precisa harmonizar as suas emoções e os seus pensamentos, porque enquanto isto está no início, o evangelho entra aí e diz assim, não, eu sei o que eu vim fazer. Ainda que não fosse isso, você diz, eu vim pegar água. A primeira coisa que você vê, você esqueceu, tá? Deixa eu dar uma dica aqui. Levantou 30 segundos, você esqueceu. Abriu a geladeira, esqueceu? A primeira coisa que você vê, você envia como resposta ao teu cérebro. Vim pegar água. Você vai ver que no próximo passo, à volta, você vai lembrar, era biscoito. O teu cérebro vai começar a dizer a você, novamente, vai se criar, vai impedir esses sequestros. É disso que nós estamos falando. Usar a confissão, aquilo que os teus olhos estão vendo dentro do sequestro emocional pela primeira vez, seja isso que venha mapear o seu pensamento, harmonizando as emoções com os pensamentos. É isso, queridos. Sabe, nós estamos falando aqui não é de técnica, de psicologia, nem de psiquiatria, porque nós não somos as pessoas especializadas para isso. Nós estamos falando aqui de experiências conosco, com outras pessoas, com famílias, sabe? Com pessoas que visivelmente você olha e você vê que não tem controle sobre as suas emoções, sobre as suas ações. E é sobre isso que a gente quer falar. Procure ajuda médica. Se você já não consegue mais se olhar, dominar as emoções, olhar esses 360 graus em volta de você, dar aquela girada, e você não consegue mais olhar para você, procure ajuda. Existem profissionais capacitados para cuidar de nós. E nós não somos radicais. Não, eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus vai me curar. Não, Deus já te curou, o teu espírito está prontinho. Agora você precisa tratar de uma outra área da sua vida, da sua natureza humana, da sua mente, do seu corpo. E às vezes é verdade, você precisa de auxílio, você precisa de orientações, de ajuda. E você tem pessoas capacitadas para isso. Então não se tranque, não se feche, sabe? Se você souber que você já perdeu, você está vendo que você já não tem mais controle sobre as ações e as reações estão vindo, procure ajuda, sabe? Olhe para o lado, olhe para dentro de você. Nós estamos aqui todos os dias no canal Igreja Espírita em Verdade, às 5h20 da manhã. Você tem aí um auxílio emocional, alguém que te dá uma palavra direcionada, sabe? Onde alguém que acende aquela luzinha, que às vezes você nem tinha percebido, mas aquela luzinha acendeu e você fala, opa, estou me vendo nessa situação, isso está falando comigo, eu preciso de uma ajuda. Então, você procure essa ajuda. E, aliás, você também tem essa ajuda aqui em nós estamos aqui também como você, para enfrentar os bons combates da vida. E nessa manhã a gente queria trazer isso para você. Foco, força, fé. Vai dar certo. Já deu. Já deu certo. Já está tudo certo, amado. Você só precisa de equilibrar isso tudo, sabe? Colocar cada coisa no seu lugar. Organizar. Às vezes tem uma baguncinha, né? Nossas emoções entram em pico e parece que você já não sabe dominar mais nada. É o seu celular, Aliene. É o seu celular que está sem som. Aumenta o volume aí do seu som. Entendeu, abençoados? Então, muito cuidado com as suas emoções. Não adianta conhecer lei e graça e aqui dentro você está uma pessoa destruída. Pois é. Não adianta, eu conheço o Evangelho.
mas não conhece a ti mesmo. Não, eu conheço a graça de Deus, mas não tenho domínio e se permite sequestros emocionais. Rir é bom, mas rir de tudo é de desespero. Vou repetir. Rir é muito bom, mas rir de tudo é desespero. Então a vida é uma comédia para os que pensam, mas é uma tragédia para aqueles que sentem, vivem pelas emoções. Então muito cuidado, mantenha-se equilibrado, nunca faça do vício uma terapia emocional. Brigou com a mulher? Vou beber. Brigou com o filho? Vou beber. Brigou com isso? Vou beber. Brigou com quem? Está no telefone. Cadê o seu filho? Meu filho está no telefone. Desde que hora? Ele entrou no telefone 8 horas da manhã, já são 3 da manhã, ele está no telefone. É bom que ele não perturba ninguém. O seu filho está fazendo do vício uma terapia. Algo está gritando dentro dele. Ele precisa de alguém que diga, preste atenção, você é importante, eu amo você, não consigo viver sem você. Ele não pode fazer do vício uma terapia, senão ele esquece que você existe. Pior, ele esquece que ele existe. Pior do que isso, ele deixa de viver e só existir. É isso que a gente queria trazer para vocês. Espero que essa nossa fala tenha entrado e tenha construído, sabe, uma nova visão na tua vida.